Os milagres de Jesus Cristo são eventos extraordinários e sobrenaturais descritos nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Eles são considerados atos divinos que demonstram o poder e a autoridade de Jesus como o Filho de Deus e o Messias. E o primeiro milagre. O milagre da transformação da água em vinho. O cenário é um casamento em Canaã da Galileia, uma pequena aldeia onde Jesus e seus discípulos foram convidados para a celebração. A festa de casamento estava em andamento, mas em algum momento, o vinho acabou, o que foi um grande constrangimento na cultura social. Maria, a mãe de Jesus, viu o problema e foi até Jesus, dizendo: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Mas Maria disse aos servos: "Façam tudo o que ele lhes disser." Havia 6 potes de pedra, usados para rituais de purificação, vindos a eles. Jesus disse aos servos para enchê-los com água, e eles os encheram até a borda. Depois disso, ele tentou que tirassem um pouco e levassem ao mestre-sala da festa, que era o responsável pelo vinho servido aos convidados. Os servos fizeram conforme ele tentou. Quando o mestre-sala provou o líquido, sem saber de onde vinha, ficou surpreso. Ele chamou o noivo e fez um elogio inesperado: "Todos servem primeiro o bom vinho e, quando os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Os servos, que sabiam que a água tinha sido transformada em vinho, estavam testemunhando um milagre. A qualidade do vinho produzido por Jesus era surpreendente, e a festa poderia continuar sem embaraço. A mulher com fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue era uma pessoa anônima, que sofria de uma condição médica que se tornava impura de acordo com a lei judaica da época. Ela havia gasto todos os seus recursos com médicos, mas em vez de melhorar, sua condição piorava a cada dia. Durante 12 anos, ela suportou a dor, o desconforto e o isolamento social devido à sua impureza. Ouvindo falar das maravilhas e curas realizadas por Jesus, a mulher decidiu procurar a ajuda dele. Ela acreditava que se pudesse ao menos tocar nas vestes de Jesus, poderia ser curada. Assim, em um momento de fé e esperança, ela se aproximou de Jesus que estava em uma multidão que o cercava. A mulher estendeu a mão e tocou a borda do manto de Jesus. Ocorreu, ela sentiu que sua hemorragia tinha cessado, e ela estava curada. Ela estava cheia de gratidão e alegria, mas também teve a repreensão das autoridades religiosas por ter tocado em Jesus enquanto era considerada impura. Jesus, percebendo que alguém havia tocado de maneira especial, perguntou quem o havia tocado. Os discípulos ficaram perplexos, pois muitas pessoas o cercavam naquele momento. No entanto, a mulher, tremenda de medo, foi até Jesus e confessou o que tinha feito. Em resposta, Jesus a tranquilizou e a elogiou por sua fé, dizendo: "Filha, a tua fé te curou, vá em paz e fica livre do teu sofrimento." Com essa declaração, Jesus confirmou que a cura da mulher era resultado de sua fé e determinação em busca da cura. O milagre de Jesus de anda sobre a água. Aconteceu logo após Jesus ter alimentado uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, um milagre conhecido como a multiplicação dos pães. Após o milagre, Jesus instruiu seus discípulos a entrar em um barco e cruzar o mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, enquanto ele se despedia a multidão e se retirava para orar sozinho no monte. Enquanto a noite caía, o barco estava no meio do mar, e uma tempestade violenta começou a agitar as águas. O vento soprava com força, e as ondas batiam com violência no barco, fazendo com que ele fosse sacudido. Os discípulos lutaram para manter o controle do barco, com medo de naufragar. A situação era desesperadora. Foi então que, no quarto turno da noite, entre as 3 horas e as 6 horas da manhã, os discípulos avistaram alguém caminhando sobre as águas em direção a eles. Aterrorizados, acreditaram ser um fantasma. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou, dizendo: "Ânimo! Sou eu. Não tenhais medo." Pedro, o apóstolo, em sua fé e desejo de se aproximar de Jesus, pediu que ele o chamasse para caminhar sobre a água também.
Jesus o chamou, e Pedro saiu do barco. Ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus, mas, ao sentir o vento forte e temer a tempestade, começou a afundar. Ele clamou por socorro, dizendo: Senhor, salva-me. Contudo, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, repreendendo-o por sua falta de fé. Juntos, voltamos para o barco, e, assim que entrou, a tempestade cessou milagrosamente. Os discípulos, então, prostraram-se diante de Jesus, adorando e confirmando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A ressurreição de Lázaro. A história começa com a doença de Lázaro, um homem de Betânia e irmão de Maria e Marta. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, enviam uma mensagem a Jesus, informando que o irmão está gravemente doente. Jesus esteve longe de Betânia na época, então ele esteve onde esteve por mais 2 dias antes de decidir ir para Betânia. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Maria e Marta estavam profundamente aflitas com a morte de seu irmão e expressaram sua fé em Jesus, dizendo que se ele tivesse estado lá antes, Lázaro não teria morrido. Aqui está o relato da ressurreição de Lázaro, conforme registrado em João 11. Jesus chega ao sepulcro de Lázaro. Quando Jesus chegou ao sepulcro de Lázaro, ele ficou profundamente comovido e perturbado. Ele perguntou onde Lázaro foi sepultado, e as pessoas ao redor o levaram ao túmulo. O sepulcro de Lázaro foi coberto por uma pedra. Jesus pediu que a pedra fosse removida. Marta, a irmã de Lázaro, objetou, dizendo que o corpo já cheiraria mal, pois havia se passado 4 dias. No entanto, a pedra foi retirada. Jesus ora a Deus. Jesus então olhou para o céu e fez uma oração, agradecendo a Deus e trazendo que a multidão presente pudesse ver e acreditar que Deus o enviará. Ele também afirmou que fazia isso para que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. Lázaro é chamado da morte. Após a oração, Jesus clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E, para a surpresa e admiração de todos, Lázaro saiu do túmulo ainda envolto em faixas de sepultamento. Ele estava vivo e recuperado. Lázaro é solto das faixas. Os que estavam ali tiveram que soltar Lázaro das faixas que o envolviam, porque ele estava vivo e não precisou mais delas. Bartimeu era um homem cego que costumava sentar-se à beira do caminho que levava à cidade de Jericó. Ele dependia da caridade dos transeuntes para sobreviver e era conhecido por sua condição de cegueira. Um dia, Bartimeu ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando pela região e ouviu muitas histórias sobre os milagres que ele realizou. Bartimeu, movido por uma fé inabalável, decidiu que aquele era o momento perfeito para buscar a ajuda de Jesus. Ele começou a gritar com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua voz ecoava pela estrada, chamando a atenção de muitos que estavam com Jesus naquele momento. A multidão tentou calar Bartimeu, pedindo-lhe que se calasse, mas ele gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, que estava cercado por discípulos e seguidores, ouviu os clamores de Bartimeu e tentou que o trouxessem até ele. Bartimeu, deixando seu manto de mendigo para trás, se levantou rapidamente e se moveu de Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? Com humildade e fé, Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero enxergar. Jesus, tocado pela fé sincera de Bartimeu, disse: Vá, a sua fé o curou. Instantaneamente, os olhos de Bartimeu foram abertos, e ele pôde enxergar pela primeira vez em sua vida. O milagre da multiplicação. História começa com Jesus e seus discípulos procurando algum tempo de descanso e solidão após a notícia da morte de João Batista. Eles embarcaram em um barco, mas uma multidão que deseja ouvir e seguir Jesus descobre para onde ele está indo e o segue a pé ao longo da costa do mar da Galileia. Quando Jesus vê a multidão, ele se move pela compaixão por eles, pois estavam famintos e cansados. A multidão, que pode ter chegado a cerca de 5.000 pessoas, se reúne em um local remoto. Os discípulos perceberam que não têm comida suficiente para alimentar todos,
E Jesus faz uma pergunta a Filipe em João 6,5: onde compraremos pão para que eles possam comer? Felipe responde que não há dinheiro suficiente para comprar comida para todos. Nesse ponto, André, outro discípulo, apresenta um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. No entanto, ele observa que isso não é suficiente para alimentar a multidão. Jesus então toma os pães e os peixes, abençoa-os e os parte. Ele distribuiu os pedaços aos discípulos, que, por sua vez, distribuem a comida para a multidão. E, surpreendentemente, todos da multidão são alimentados e ficam satisfeitos. Após a refeição, os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos restos, simbolizando a abundância do milagre. Estes são alguns dos milagres de Jesus que ilustram seu poder divino, compaixão e a mensagem espiritual profunda que ele trouxe ao mundo. Cada um deles é uma parte importante da narrativa da vida de Jesus e continua a inspirar e fortalecer a fé cristã até hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.